Fala galera, tudo certo? No vídeo de hoje eu trouxe para vocês o passo a passo completo do degradê na zero. Todos os pentes que você vai precisar, a sequência correta, e essa técnica é uma técnica simples e fácil para você executar aí na sua barbearia ou na sua casa. Deixa seu like, deixa um comentário e se inscreve no canal para não perder mais esse tipo de conteúdo. Valeu! Então, rapaziada, o primeiro pente do passo a passo vai ser utilizando com o movimento reto o pente 2. Esse pente vai ser o primeiro porque ele vai fazer a conexão do tom acinzentado do degradê com o tom escuro. Observe que eu capricho bastante com o movimento reto para já ir fazendo uma leve conexão da lateral com o topo. Nesse caso eu comecei com o pente 2 porque o cabelo não está tão grande. Caso o cabelo estivesse muito grande, você também poderia começar com um pente maior para fazer uma pré-limpeza e ficar mais fácil de visualizar o que você está fazendo. O segundo pente que nós vamos utilizar vai ser 1,5 alto. Só lembrando, né, pessoal, que 1,5 alto é praticamente a mesma altura que a 2. Então eu estou fazendo o mesmo movimento e levando a máquina quase na mesma altura que eu levei a 2. Nessa hora é comum o iniciante ficar com medo de travar o movimento, né? Isso vai fazer marca. E nesse momento nós não queremos marcação, a gente quer que conecte um pente no outro sem que haja marcação. É nessa hora também que a gente vai trabalhando na alavanca, alta, intermediária, baixa. Nesse momento eu estou passando a máquina no movimento X, que é para que eu passe ela contra o crescimento do fio em todas as direções. Isso vai evitar que fique aquela pontinha sobrando de cabelo. Não é hora de fazer o movimento com pressa. É hora de fazer o movimento bem feito para que não precise retornar a fazer esse pente novamente. Após o pente 1,5, a gente vai fazer a marcação da zero. Nesse caso, eu vou fazer uma marcação de mid-fade, que a gente vai utilizar mais ou menos um dedo da base da orelha. O movimento que eu vou utilizar é o movimento em C ou movimento de decolagem, que é o movimento que vai fazer uma marcação mais fácil de tirar. O maior erro que você pode cometer nesse momento é fazer essa marcação com a máquina de acabamento ou com a máquina de frente. Isso vai fazer uma marca muito difícil de tirar. Após a marcação da zero, o pente que nós iremos utilizar vai ser o meio baixo. Esse pente vai ser responsável por criar o tom acinzentado do degradê e fazer a transição do tom mais claro para o tom escuro. Se você quer que seu degradê fique mais curtinho, você encurta a marcação do pente meio. Se você quer que ele degradê mais disfarçado, você alonga essa marcação. Nesse caso eu estou fazendo mais ou menos um dedo de marcação da meio baixa. Agora nós iremos retirar a marcação da zero no pente meio. Para isso vamos utilizar a alavanca da máquina, usando a zero alta, intermediária e baixa, respeitando os limites. Uma maneira mais fácil de retirar essa marcação é utilizar a máquina de quina, utilizando os 3 últimos dentes da lâmina. Isso funciona como se fosse um ajuste fino, você tem mais controle dos detalhes que você está fazendo no disfarce. Nessa fase eu vou com bastante cuidado, sempre que eu vejo um detalhezinho ou um pontinho eu vou com o canto da máquina, para não correr o risco de estragar uma parte que já está boa. Apesar dessa técnica de pontilhado ser muito boa, não é sempre que a gente precisa utilizá-la. É só quando realmente tem um detalhe no disfarce que está difícil de tirar. No próximo pente a gente vai utilizar o pente 1, trabalhando também na alavanca, alta, intermediária e baixa.
Geralmente quando se pega um cabelo mais grosso e mais denso, com grande quantidade de fios, você consegue pular esse pente utilizando direto o pente meio. Não foi o que aconteceu nesse caso, eu preferi fazer um movimento mais seguro e estou utilizando todas as alavancas do pente 1 para depois utilizar o pente meio e ter certeza que eu vou tirar essa marca sem grandes problemas. Aqui com o pente 1 também posso utilizar só a ponta da lâmina, fazendo o pontilhado. Agora sim, para finalizar essa parte do disfarce, eu vou utilizar o pente meio novamente, mas dessa vez com a alavanca na alta, intermediária e baixa. Da mesma maneira que nos pentes anteriores, eu vou utilizar o pontilhado, vou trabalhando na alavanca com bastante calma e também faço o movimento em X, que é para ter certeza que está saindo todos os fios de cabelo. Se você chegou até aqui no vídeo, não se esquece de deixar o like e se inscrever no canal. Importante aqui observar que como aquela marcação foi feita no pente meio, ela vai ser obrigada a sair no pente meio. Por esse ser o último pente que eu vou utilizar nesse momento, eu já estou trabalhando na alavanca fazendo o polimento do degradê. Então, eventualmente eu pego a alavanca mais alta, intermediária e baixa e vou intercalando entre elas até que eu encontre o resultado legal. O próximo passo agora é fazer o encaixe da lateral com o topo na tesoura. Nesse caso aqui eu estou utilizando o pente corrido com a tesoura de corte, mas você também pode utilizar a tesoura de desbaste. A diferença de uma para outra no resultado não vai influenciar muito. Eu costumo utilizar a tesoura de corte quando tem muito cabelo para ser retirado. Então geralmente eu começo a fazer o pente corrido nessa região com a tesoura de lâmina, navalha ou laser, e depois eu faço o acabamento com a tesoura dentada, que ela vai tirar um pouco menos do volume e vai dar um ajuste fino, um polimento nesse encaixe. Geralmente quem está iniciando tem dificuldade no pente corrido, mas não é uma técnica tão difícil assim de aprender. É importante você realmente entender o que você está fazendo na hora do pente corrido, não simplesmente ir ali, pegar a tesoura e o pente e bater tesoura de qualquer jeito. Você precisa fazer o pente corrido e analisar o resultado para ver se já está ficando bom ou não. Nessa hora, se a sua tesoura não estiver muito afiada, corre o risco de puxar o cabelo do cliente, principalmente na tesoura de desbaste. Agora eu vou passar um gel shave para preparar o restante de cabelo que ficou para receber a navalha. Esse shave que eu estou utilizando é da marca John John. Tem um excelente resultado. Praticamente o cabelo sai sozinho quando a gente utiliza ele na preparação, tanto da barba quanto do navalhado. Após trocar a lâmina e já ter deixado brevemente o gel shave agir no fio de cabelo, eu vou com a navalha para fazer a remoção dos fios que ficaram ali. Muito importante na hora que você for fazer um navalhado com lâmina, você observar se não tem nenhum ferimento na cabeça, se não tem nenhuma espinha, ou às vezes até um sinal para você não correr o risco de machucar o cliente nessa hora. Alguns clientes também costumam ter irritação com a lâmina. Então você pode sugerir fazer o navalhado ao invés de direto com a lâmina, você pode sugerir fazer com a máquina shave, que algumas pessoas não têm alergia à máquina shave. E vice-versa, né, pessoal? Quando a pessoa disser que ela tem alergia à maquininha shave, você utiliza a navalha. E quando ela disser que ela tem alergia à navalha, você utiliza a shaver. Nesse caso aqui eu já fiz o acabamento frontal direto na lâmina, porque era bem fácil de fazer, não tinha muito excesso de fio, então não teve a necessidade de utilizar a máquina de acabamento antes. Na hora de fazer esse acabamento frontal é importante você não entrar muito, né? Deixar o mais natural possível, principalmente quando o cliente já tem um leve princípio de calvície, como é nesse caso aqui. Esse foi o resultado que a gente chegou seguindo esse passo a passo simples e rápido. A partir do momento que você entender quais são os passos, quais são as sequências de pente, você vai executar esse degradê muito bem e muito rápido, sem problema nenhum. Se você quer ver também a continuação desse vídeo com a parte da tesoura, deixe um comentário.
Se você gostou desse vídeo, já deixa o like e se inscreve aqui no canal. Também aproveita para seguir a gente no Instagram, andré.barbersc. Tem muito conteúdo bom por lá. E se você quer ter acesso a um conteúdo mais denso e mais completo sobre corte de cabelo, mesmo que seja do zero ao avançado, confere o link da descrição do nosso treinamento online. Valeu!